Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao Mama EBS, esse canal que a gente fala sobre maternidade, sobre amamentação. Nosso papo hoje com a Fernanda Holanda, ela vai nos contar sobre o que é normal nesse parto normal, né? Porque eu acho que uma parte da preocupação das mulheres gestantes está aí, neste momento, que ele é curto se você for ver o tempo todo da gestação, mas ele é muito intenso de vivências, né? E muitas vezes acabam impactando de como essa mãe percebeu toda essa maternidade, né? Quando o parto dá certo, a mãe fica mais tranquila, acho que tudo é mais feliz, na verdade. Boa noite, doutora Fernanda, conta pra gente. Boa noite, Rê. Tudo bem? Tudo bem por aqui Joia. também. Então, para a gente começar, né, vamos falar um pouquinho sobre o que que é o parto normal, né? Foi conceituado que o parto normal seria aquele parto que tem a via baixa, né, a via vaginal, Uhum. para a saída do bebê. Atualmente, a gente tem uma gama inimaginável de jeitos disso tudo poder acontecer, entendeu? Não intervencionista, intervencionista. Existe Intervencionista, para quem não uma entende o termo, seria assim, com a participação do médico, seria às vezes com medicação, se tem medicação junto, ou se essa mulher vai ao natural, seria dessa forma, né? Isso, a diferença entre o parto normal só e o parto natural, né? Então, seria a principal diferença é que no parto natural a gente não tem nenhuma intervenção, a gente tenta não fazer nenhuma intervenção nesse parto, né? Então, a gente Uhum. não faz de ocitocina, nem de misoprostol, a gente evita fazer o toque, né? Preconizou-se mais ou menos o toque a cada 2 horas ou quando Uhum. necessário, mas no parto natural a gente evita fazer o É um parto toque, muito né? mais acompanhando essa gestante, essa parturiente, do que necessariamente fazendo alguma coisa por ela. Seria o natural, Sim, né? sim, Uhum. seria aquele parto assistido só. Eu sento, cruzo meus bracinhos e assisto, né? Você só entra se Mas, tiver que fazer, se fazer se tiver que fazer alguma coisa, se aquilo ali sair do natural e ir para um outro caminho. sim, o parto normal, ele é um parto que é cheio de arestas, né? A gente tem que ficar em cima para ver se acontece alguma coisa fora do esperado, é uma coisa que está fora do nosso controle, então por isso a gente tem que ficar em cima, né? Ouvindo o coraçãozinho do bebê, acompanhando a dinâmica, né? Mas também acompanhar o estado de espírito dessa paciente, né? Já foi descrito que com 8, 9, 10 centímetros, né, a paciente ela tem uma percepção diferente da realidade, né? A gente brinca e fala que é uma paciente que saiu do corpo e que depois vai voltar, entendeu? Já escutei isso também, que é uma coisa transcendental, assim, né? É transcendental. Então, assim, o marido ele olha pra gente, o acompanhante ele olha, tipo, quem é essa pessoa? O que está acontecendo? Essa pessoa não é a minha Por quê? mulher, Porque é não muito é. hormônio, porque às vezes entra outra adrenalina, entra outras substâncias ali e muita emoção também, né? Porque o parto ele tem uma expectativa, né? Normalmente as mães têm essa expectativa em relação ao parto, né? Sim, com certeza. E atualmente o que a gente está vendo é que esse parto natural, às vezes, ele caminha por caminhos muito tortuosos, né? Atualmente a gente está vendo um boom de pacientes que querem o parto domiciliar, né? Que querem, por exemplo, não ter um pediatra dentro da sala, não ter um obstetra, e somente ter a enfermeira obstetra. Então a gente está Uhum, vendo um caminho muito tortuoso, assim, sabe? uhum, Às vezes perigoso, às vezes, né, complicado, né? Aqui na minha cidade, que é Campo Grande, no Mato Grosso do uhum. Sul, a gente teve alguns casos, né, de parto Que domiciliares não foram bem que sucedidos. não É. foram bem sucedidos. Então, a sociedade, a gente fica meio assim, né? Porque a gente sabe que é uma situação que pode sair a qualquer momento do meu domínio, né? Sim. Então, uma hora tá tudo bem, na hora seguinte a gente, opa, acendeu minha luz, eu preciso tomar alguma conduta ou não, né? Uhum. Então, a gente está passando por um momento bem difícil também com a implementação do plano de parto, né? O plano Ah, é de parto verdade. o plano de parto ele vem
como Que uma é tipo um escolha, na combinado verdade. que essa mãe faz com o seu obstetra, né? Que é um Sim, combinado prévio, estabelecendo tipo quais são as regras. A vantagem sim. disso para a mulher é que ela teria tipo, as vontades dela atendidas, e a desvantagem é que pode acontecer alguma coisa que essa mãe não previu e que lá na hora do parto, às vezes o obstetra fica um pouco amarrado porque ele não tem autonomia, não é dessa forma? Sim. Então, agora, muitos obstetras, inclusive, eles rejeitam a ideia do plano de parto, né? Justamente por quê? Porque o parto normal, ele tem que ser aquele parto em que a mãe e o bebê fiquem bem, né? E tudo dentro Então, da seja por normalidade, cima nada saindo do ou script, seja né? por É, baixo. Sim, com sim, certeza, entendeu? Então, assim, o que a gente tem que lembrar, muitas vezes, é que o parto não está acima do bebê, né? sim. A gente tem toda uma questão do empoderamento e da sensação de poder dessa mãe, né? E vou conseguir, eu posso e tal, que a gente tenta encorajar, mas o que a gente tem que ter sempre em mente é que no final o produto, o conceito, o bebê, ele tem que ser uma coisa viável, entendeu? Sim. Então, assim, Não adianta ser um parto normal ou natural e de lindo repente não e sair um legal. É, bebezinho. não tá Sim, um legal. É, bebezinho com alguma sequela, ou com algum problema, sim. entendeu? E aí as Então, mães às vezes confundem então essa questão do parto ser natural dele ser normal. Então o normal pode ser tranquilamente feito no hospital, com acompanhamento. Ele é sim, simplesmente um parto que não é cesariana. Ele vai pela via vaginal. Mas ele pode ter sim, anestesia, se for necessário, pode ter algum outro tipo de procedimento para ajudar essa mãe na hora do parto, não pode? com certeza. A gente tem o parto assistido, né? Que pelo médico mesmo, que a gente tem lança-mão do fórceps de alívio, né? Muitas pacientes têm aquela ideia do fórceps, de ter sido tirado com ferro e tal, mas o Hum. próprio nome é um fórceps de alívio, né? Então, assim, a gente Uhum. quer aliviar, a gente quer Ajudar essa ajudar, mãe. Sim. entendeu? Sim, entendeu? E a analgesia, ela também veio para ajudar, né? Lembrar que a analgesia, ela é uma ferramenta muito boa, porque no final das contas, às vezes, ela está muito exausta, ela está Sim. prostrada, né? Então, ela vem como um Quando suspiro, alivia essa assim, dor, às vezes essa mãe consegue já levar para frente um resolve, negócio que ela ia já jogar a resolve. toalha, na hora que você anestesia, às vezes ela consegue falar, não, vou conseguir, agora vou mais um pouco. Sim. E normalmente eles Uhum. deixam, é uma escolha da mãe e do médico, né? Mas eu já acompanhei algumas histórias que eles falam o seguinte, às vezes deixam para fazer a anestesia, não sei se é a sua conduta também, mais próximo da hora em que vai realmente sair o bebezinho, para não atrapalhar a dilatação. Enquanto está dilatando, é uma dor ok, uma dor suportável. E na hora que vai passar mesmo, que é a hora que o negócio pega, ali sim você dá uma aliviada nessa mulher para ela conseguir passar por isso mais fácil. É mais ou menos essa a sua conduta também? Então, a minha conduta normalmente é a seguinte, né? É acima de 8 centímetros, né? Que dá Uhum. realmente essa saída da casa, a pessoa Uhum. fica fora de si, entendeu? E o desconforto parece estar maior. Normalmente a gente já tentou todos os médicos, os métodos Métodos. analgésicos, os métodos analgésicos sem medicação, então a gente já foi para bola, a gente já foi para o banho, já fizemos massagem, trocamos de posição, né? Que já Realmente dá, está todos fazendo. esses já dão alívios nessa mãe. A percepção dela da dor dá uma aliviada, não é? Muito válido. Sim, sim, a água quente é uma coisa assim, parece que tira muito, né? Então a posição Sim. em pé, deixando a água cair nas costas e massagem, o parceiro fazendo massagem ali, eu mesma, né? Assim, a Uhum. doula, né? Fazendo massagem, alguém para acalmar. A gente tem bastante aromaterapia, cromoterapia, então a gente muda o ambiente, Ou a seja, o gente parto bota normal, essa bastante. mulher não tá sozinha. E nem é uma questão de sentir uma dor impossível, né? É sempre uma coisa acompanhada, né? Sim, a gente vê que hoje o parto normal é uma coisa multidisciplinar, né?
A gente tem a enfermeira obstétrica, a gente tem às vezes a doula, que é fisioterapeuta, que é enfermeira, né? Ou que é uma doula, só doula, né? Sim, Então, mas assim, alguém treinado para aquilo. É. sim, sim. Então, passou-se a ser um ritual que a gente tenta deixar a paciente mais tranquila, né? Para que seja um parto normal, normal, né? Sem muito estresse, Uhum. entendeu? Para que essa experiência seja muito gostosa dela de lembrar, né? E que seja diferente Não, e daquelas que ela queira experiências que a gente escuta da repetir uma vovó. vez por Sim, ano, é, tipo, entendeu? uma vez por ano. Nossa Senhora, que ânimo! Não, mas é verdade. Eu tenho amigas, o meu parto não foi normal, acabou sendo uma cesárea, já contei aqui no canal, mas eu tenho amigas que tiveram parto normal e contam assim que foi uma experiência maravilhosa, que foi muito bom. E a gente escuta às vezes pessoas da época, sei lá, da minha mãe, e que falando com tanto medo do parto normal, né? Mas mudou muita coisa de 30 anos atrás para cá, né? Mesmo o Mudou parto muita normal, coisa, continuando sendo normal, o acompanhamento melhorou, muito mais mudou muito. humano, né? É, Porque mudou bastante, né? Não só porque as pessoas mudam, né? E as técnicas mudam, mas uhum, também a gente tem a questão dos processos, né? Então, assim, a obstetrícia, ela é a segunda maior que tem processos, né? Então, a partir do momento que foi considerado anormal, por exemplo, tocar a cada meia hora, ou não me uhum, oferecer posições diferentes, né? Eu tenho que ter o bebê naquela posição clássica ginecológica, ou uhum, então jeitos ríspidos de dizer, entendeu? De explicar como que é a força, né? Coisas que a gente vem uhum, se adaptando, né? Então, sim. assim, Que antigamente eram quase violentos e mudou. que agora tudo mudou, né? Sim, mudou tudo. Antigamente era uma coisa mecânica, né? Hoje a gente Sim. tenta trazer O para o mais em protagonismo casa talvez dessa possível. mulher, né, um pouco mais afetivo com essa mulher também, né? Então fica a dica aí para as mães de plantão, gestantes de plantão, se vocês ouviram, às vezes, primas mais velhas ou a mãe falando, né, de situações assim complexas e muito, né, horríveis de parto normal, procure saber como que é o parto normal hoje, como é que essas mulheres estão vivenciando isso hoje, porque pode ser que seja uma experiência totalmente diferente daquela que essas outras mulheres vivenciaram no passado, na verdade. Com certeza. Não, e o que a gente tem que lembrar também, Rê, é que, por exemplo, eu me preparei 9 meses para ter o parto normal, né? Então eu fiz pilates, eu fiz yoga, eu alonguei a minha bacia, eu rebolei na bola, eu trabalhei, Fez o dever de eu casa todo. todo, né? Eu tive relação sexual, eu comi tâmara, eu quis entrar em trabalho de parto e me Ó, esse da exercitei, Tâmara eu trabalhei. não sabia, esse é novo. Você não sabia? Não, da A Tâmara não. Todo o tâmara, resto sim, da Tâmara a não. tâmara estimula a contração, dizem, né? Então tem gente que Aham. atola o pé na tâmara no final, entendeu? Entendi, interessante. Para você Fica a esse dica, trabalho. viu? Mamães que querem entrar em trabalho de parto, fica a dica. Compra umas tâmaras. E aí, no fim, vira cesárea. Então, assim, o que Uhum. que eu tento trabalhar no pré-natal, né? Você tem que saber que a cesárea existe e que ela tem indicações, né? Então, é aquela velha história, né? A gente não quer correr riscos com esse bebê, Sim, né? Todos os sim. bebês são preciosos. Então, assim, a cesárea existe, a cesárea tem as suas indicações, e Sim, nem por salva causa vidas, disso. dependendo da situação, né? Cesárea é uma Sim, e nem por salva-vidas. causa disso, ela é uma coisa que vai tirar o seu poder, que vai te deixar menos que isso, que vai te fazer menos mãe ou menos Uhum. capaz que isso, né? Então a gente tem que trabalhar isso durante o pré-natal também, né? Que é Sim. essa ideia, Eu a falo ideia de por que mim, porque quando eu tive a minha primeira filha, eu queria muito um parto normal. A gente ficou até 41 semanas em nada e acabou virando uma cesariana, que é uma longa história. Mas eu fiquei um pouco frustrada lá dentro do meu eu, porque eu fiz, menos a Tâmara, mas assim, eu fiz várias dessas coisas.
e nada. Então, assim, eu acho que é uma expectativa muito grande de muitas gestantes, né, de vivenciar isso. Mas, ao mesmo tempo, depois que a minha filha nasceu, foi tão lindo, foi tão bom ter ela, que eu, tipo, depois eu abstraí. Passou umas 2 horas, eu ainda estava na sala de recuperação, já estava assim, tudo bem, não tem É, problema. tá O tudo importante bem, é eu tô ela. bem, meu bebê É, eu tá tô bem, ela bem. estava bem, mamando no meu peito. Eu falei, tá tudo ótimo, entendeu? E Tudo outra ficou coisa que a gente pequeno, tem que assim, pensar sabe? também, depois da cesárea, é que nada te impede de tentar novamente, né? Então, assim, hoje Isso em era dia a uma gente sabe. pergunta que estava na minha lista que eu tinha que te fazer. Pessoas que já passaram por uma cesárea podem depois fazer, então, um parto normal? Sim, a gente pode tentar. Inclusive, tinha uma das pessoas que estavam aí olhando a nossa conversa que Ah, teve uma experiência super positiva recentemente. Ela teve uma cesariana há um ano e pouco, e uhum, resolveu tentar um parto normal e uhum. deu tudo certo. Então, o que que a gente orienta hoje, Era isso né? que eu ia perguntar. A Tem gente algum orienta cuidado, uma contraindicação? Como é que é o. Então, a gente orienta o seguinte: se você teve um parto cesárea e no momento em que o seu bebê for nascer, esse parto tiver sido há mais de um ano e meio, né? Então, Uhum, assim, um ano e meio, 18 meses, né? Seria uhum, o nosso tempo de segurança, né? A gente sim. pensa bastante que com essas contrações, né? Se essas cicatrizes dessas 7 camadas, né, lá dentro, Se elas já principalmente a estariam bem cicatriz uterina, cicatrizadas. se elas estão fortes o suficiente para suportar as contrações, o trabalho de Sim. parto. Aham. Então, nada impede a gente de tentar. Uma coisa é você chegar lá em trabalho também, isso também faz diferença. Outra coisa é a gente ter que induzir, né? Então, Ah, assim, tá. uma coisa é a cabeça chegar saindo. Tá saindo, tá tudo ótimo. Já, Já tá lá. Já já dilatou, já tá. Tá nos Já finalmente teve já. todas as contrações possíveis e se suportou, tá tudo certo, entendeu? Aham. Outra Porque coisa o é a medo gente. dos médicos seria essa lugar da sutura, né, dos pontos dessas diversas camadas se romper e ter um sangramento importante, né? Esse é o A receio. ruptura uterina é uma complicação É um grave. sangramento Se você importante, não é. toma, se a gente não toma conduta, né, mata o bebê, porque para a oxigenação e a mãe Sim. sangra. Então, assim, É um risco para os muitos dois. obstetras. Sim, muitos obstetras têm esse receio, né? Com Uhum. uma cicatriz uterina em menos de um ano e meio, ou Uhum. mais cicatrizes uterinas, né? Então, assim, Eu por exemplo, entendi. aquela mãe. 3 partos de cesárea, o quarto for Sim, normal. Pode ser um perigo. sim, exatamente. Ah, de novo, se a cabeça chega saindo, Acaba legal. de Agora, ter. Uhum. se ela chega no início, né, a gente fica um pouco receoso, porque vai estar fina aquela camada, né? Então, cada Sim. contração que ela tiver é um risco É um maior desse desafio tecido para essa sutura, né? não É. suportar. Sim. Entendi. Mas, por exemplo, se essa mulher teve um filho apenas com cesariana e tem mais de um ano e meio, Ah, deixa o pau aí quebrar. deixa aí como se fosse a primeira vez que ela estivesse tendo bebê. Sim. A Muito única interessante. diferença é que existem algumas diferenças na literatura em relação, por exemplo, eu tive uma cesárea anterior, eu quero tentar um parto normal e, por exemplo, a minha bolsa rompeu, mas eu não estou em trabalho, né? Então, Uhum. assim, eu tenho que começar esse trabalho de parto, entendeu? Então, assim, Induzir o com que muda medicamentos aí, para ter a contração. Uhum. sim, o que muda é o medicamento, entendeu? Que existem Tá. alguns que a gente não pode usar que aumentam um pouquinho o risco de ruptura, entendeu? Ah, Então, entendi. então, o que vai mudar basicamente é isso, entendeu? Mas muda então Mas a se ela conduta quer do médico, tentar, mas não muda a questão de poder ou não poder. Tipo, mesmo que não, ela. não, Uhum, né? Assim, não muda essa questão de poder ou não poder, né? Ela pode tentar depois de um ano e meio e é até recomendado, né? Porque cicatrizes anteriores, mais aderência, mais dor no futuro, né? Então, se a gente uhum. puder tentar, se tiver tudo bem, tudo ótimo, Show de entendeu? bola. Isso é dúvida de muitas mães mesmo. Muita gente pergunta isso. Eu tinha preparado aqui algumas perguntas só para a gente ver se a gente aborda todas
partes. Então, nós já falamos sobre a questão do parto normal e parto natural, né? E a questão da vantagem desse parto normal para a mulher e para o bebê. Quais seriam as Uhum. vantagens? Olha, eu sempre brinco, falo com as minhas pacientes que é o seguinte, né? O parto normal, lavou, tá novo, né? É uma Você sai quase coisa, andando, né? Você sai quase andando do não, parto. você É. literalmente sai andando, né? Uma Então, coisa assim, não maravilhosa. tem. É. Sim. Então, assim, a recuperação para a mãe, né, é uma coisa que, se a gente for pegar ele há 10 mil anos atrás, desde quando ele acontece, né? Então, a gente literalmente está pronta para fazer tudo, né? A Aham. gente está pronta para levantar, para pegar esse bebê, para dar banho, para amamentar, para cozinhar, lavar, passar. Jesus. Obviamente que a gente, obviamente que a gente sempre fala que o resguardo é de 30 dias, né? Ah, 45 deixa dias alguém que é para carinhar a molhar. gente, deixa alguém mimar a gente um pouquinho. Sim, vamos Pode, ser não pode? mimados também, É. entendeu? É, mas o parto normal, a recuperação é quase instantânea. Ela vai comer, ela vai levantar, ela vai tomar banho, né? Então, assim, é uma pessoa que Uma está apta, recuperação né, que não passou por um teoricamente. procedimento cirúrgico, né? Sim, a cesariana, a recuperação dela é um pouco mais lenta porque é uma cirurgia, né? Se você for pensar em qualquer cirurgia, tem Sim, aqueles é um dias ali, pós-operatório. né? É. E o parto normal legal para o bebê é que quando ele vai passando ali no canal, né, vai tirando um pouco esse líquido que está ali no pulmão. Então, normalmente, quando ele sai, né, ele já tá, como se diz, mais seco, né? Fica mais fácil de Sim, respirar, fica mais fácil sim. dele ter essa resposta. A Na natureza é muito cesariana, sábia, né? a É. gente tem que fazer isso, né? Então, a Aquela gente dá uma limpeza que a gente, esfregadada, sim, que a gente vê muito nos filmes, tira coisa e tal. mais. Sim. O parto normal influi na idade? Tipo assim, até tal idade é recomendado o parto normal, a partir de tal idade cesariana, ou a questão da idade dessa parturiente não impacta? Não, essa idade não influencia, né? Ela tem que ter uma condição de saúde legal, né? Então, ela tem que Uhum, ter uma respiração legal, ela tem que ter um cardio legal. Obviamente, uhum. mães cardiopatas, pneumopatas, Sim. neonapatas, né? A gente tem que ver a capacidade dessa mãe, né? Porque é como se ela É um esforço, tivesse, né? sim, é como se ela tivesse malhando ali, né? Horas seguidas, né? Então, assim, Sim. ela tem que ter uma condição, mas realmente não influi na idade, né? Eu tive uma paciente de 49, né? Então, assim, ela Gente, inclusive, ela inclusive achou que estava na menopausa. Falou, nossa, eu parei de menstruar, a FV estava eu parei de grávida. menstruar tem 2 meses. Eu falei, e Você aí? já Ela, fez um não, teste? É. e 49, tá ela, vendo, gente? As coisas estão ficando cada vez mais elásticas, né? Antes, e é, na época que também meu já pai tive se uma de formou, 12, né? nossa, 12 é Uma muito de 12. novinha. É, Então, muito assim, novinha. pessoa muito novinha, mãe menor de 15 anos, né? Pode ter parto normal? Pode, entendeu? Então, não tem, a idade não Depende muito influencia. de cada um, da condição específica de cada mãe, né? O meu pai, na época que ele se formou, assim, uma mulher com 25 anos já era considerada uma gestante idosa. Hoje em dia, claro que não, uma menina de 25 está plena, mas na época de faculdade, era visto como gestante idosa. Olha que coisa, né? Como é Não, que as hoje coisas vão mudou, nós melhorando, ganhamos né? aí Graças mais a Deus. 10 aninhos, né? Graças Com um a Deus, pezinho nós nas ganhamos mais costas. 10 É, aninhos. com um pezinho nas Hoje em costas, né? dia, hoje em dia, acima de 35 anos, seria considerado uma Uma gestação de alto gestante risco por idosa. causa da É. idade, né? Então a gente já ganhou. Quem sabe daqui a alguns anos não suba para 45, né? A gente está indo. Não, não me assustaria, não me assustaria se a gente estivesse diante de um aumento, porque as pessoas estão se cuidando mais, eu acho que estão cada vez mais saudáveis, sabe? Então, hoje em dia, Sim. né, o acompanhamento é outro, eu acho que não me assustaria muito, não, se eles ampliassem isso daí. Tem algum caso que o parto normal é indicado e quando é que ele não é indicado, então? O não indicado seria tipo essa questão da cardiopata, pessoas, né, que têm problema no Então, coração. na verdade, o parto normal ele não está indicado,
quando esse bebê não tem reserva, né, que a gente diz. Então, assim, Hum, tem que estar tudo bem. Então, por exemplo, a gente fez uma ultrassom e aí a gente viu, por exemplo, que acabou o líquido, hum, zero de líquido. Ou então não está chegando sangue legal no bebê. uhum. Entendeu? Assim, é um bebê que você vai submeter ele a um estresse, mesmo Ele sendo um já está um estresse pequeno leve, sofrimento lá dentro da e barriga ele não vai conseguir responder a isso. Então, quando uhum. isso acontece, a gente vê, por exemplo, o mecônio, né? Então, o bebê faz cocô lá dentro, mostrando para a gente que tem alguma coisa que não está legal. A gente, às vezes, não sabe o que é, né? Mas normalmente a gente faz uma cardiotocografia, né? Então, por exemplo, se chegou em trabalho ou se eu vou induzir, a gente faz uma cardiotocografia, que é um Que é o exame quê? Um que vê, exame? Ah, a reatividade do bebê. Então, assim, uhum. você vê, por exemplo, se ele está esperto, você futuca ele e ele responde, Entendi. entendeu? Se a É um frequência bebezinho que cardíaca está tem uma boa, se ele está reserva. se movimentando bem. Entendi. Sim, se o coraçãozinho está batendo numa frequência legal, se ele está movimentando legal, entendeu? Então, ou Uhum. a gente faz uma ultrassom quando a gente tem disponível, né? Para a gente ver a questão do líquido mesmo e do Doppler, se está chegando sangue legal, Ou seja, nesse entendeu? sentido, a maioria das vezes a gente só vai saber se vai dar para ser parto normal ou não, praticamente no dia do parto, ou Sim. naqueles momentos E outra, prévios, né? uma coisa que eu acho muito interessante é o pessoal chega e fala: "Ah, minha mãe teve cesárea, minha irmã teve cesárea, eu vou ter cesárea, porque ninguém na minha família delata". Eu, eu acho isso tão bonitinho, eu acho isso linda essa fase, entendeu? Porque eu falo assim, olha, a gente só vai saber se vai dar certo se você tentar. Sim. Se a gente vê se essa bacia abriu legal, se as Uhum. contrações estão legais, interessantes, estão chegando aonde tem que chegar, entendeu? E é uma Então, combinação, né? assim, Mãe e bebê, né? Essa mãe tem que estar bem e o bebê também tem sim, que estar. É uma combinação, né? sim. Mas essa hereditariedade, ela não existe. Obviamente, a gente tem vários tipos de bacia, né? A bacia, ela Sim. tem um pezinho ali no fator genético, né? Sim, você vê pessoas Mas, com quadril mais largo, quadril menos largo, mas mesmo aquelas que têm menos largo, muitas vezes não perde nada, não, né? não, e o que eu falo para elas é o seguinte: há 10 mil anos atrás, ia nascer? Ia. Provavelmente. Então, É. assim, né? Provavelmente ia. Então, assim, por que não tentar, né? O legal Uhum, é a gente falar o seguinte, olha, você não é obrigada a conseguir, tá tudo bem, mas por que uhum. não tentar, entendeu? Ver como Sim. que é, né? A E algumas contração, vezes, se vai dar só certo. dessa mãe entrar nesse trabalho de parto, algumas coisas podem ser facilitadas. Por exemplo, se ela entrou em trabalho de parto, liberou ocitocina, começou o processo todo, é possível que ela tenha, por exemplo, que o leite dela desça mais rápido, sabe? Que o corpo dela Sim, entre em alguns processos endócrinos, né, de hormônios, mais facilmente do que aquela que simplesmente foi lá no horário agendado sem nenhum tipo de trabalho de parto, né? Às vezes sim, a vale a gente pena vê deixar isso esse corpo bastante. tentar um pouco, né? Então, o que a gente orienta, mesmo para aquelas que queiram cesárea, né? Porque eu respeito isso, né? A gente tem que respeitar Sim, também é o o corpo momento. dessa mãe, né? A vontade dela. O que a gente orienta sempre é, tudo bem, você quer cesárea, mas vamos entrar em trabalho, porque esse É o útero vai momento do sangrar bebê, bem né? menos, esse útero vai sangrar bem menos, então eu vou perder bem menos sangue, né, nessa cesárea. Vai ser bem mais fácil de tirar esse bebê, porque ele já vai estar mais na posição lá embaixo, entendeu? Então, o que a gente sempre orienta é que mesmo que você queira cesárea, vamos ter essa contração para dar a chance da cascata de hormônios funcionar, né? Para a E mãe e para o também bebê, né? É. para a mãe e para o bebê, entendeu? Isso também sangrar bem menos, né? Ajuda bastante na recuperação. Então, a Ah, gente fica a sempre dica orienta. também. Fica a dica, mães. Mesmo quem optar pela cesárea, vale a pena começar esse trabalho de parto, mesmo que não queira levar ele até os finalmente, né? Que eu também, eu sempre acho que vale a pena entrar nesse trabalho de parto. Acho que o conjunto fica bom, né? Mesmo E que o o parto mais efetivamente não seja interessante vaginal. É.
o mais interessante é que eu vejo assim que dói muito, assim, né? As perguntas são assim, né? Dói demais. E eu falo assim, gente, a dor é muito relativa. A dor é o desconforto. Eu não falo dor mais, eu falo Aham, desconforto. desconforto. O desconforto ele é relativo, porque às vezes a gente vê uma que está com 1 centímetro e está rolando no chão. E a gente vê outra com 10 falando no celular, falando, não, peraí, tá vindo uma contração. Ai, É, passou, agora eu posso. Entendeu? Então, assim, que fala assim, loucura, gente, né? É. A o negócio percepção de dor, ela é muito individual, né? Para tudo na é muito vida, para individual. tudo. Muito individual. Eu tive uma paciente que me ligou e falou assim, com 39 semanas, doutora Fernanda, eu tô com muita azia. Tô com azia, azia, azia. Nossa, eu já fiquei com azia o dia inteiro. Eu falei, vem no consultório, né? Eu já tô na última Vamos paciente, a ver, né? gente dá uma Uhum. olhada. Chegando lá, a cabeça estava saindo. Eu falei, que Gente, azia o quê, mulher? Isso é contração, pelo amor de Deus. Aí ela, mas deu aí tudo certo. deu tudo certo, mas assim, a azia dela era a contração. Eu falei, meu Gente, Deus. tá vendo? Ou seja, a percepção realmente é muito individual. E o que que essas mães podem fazer, né, para se preparar, para facilitar? Aquela mãe que quer um parto normal, o que que ela pode fazer? A gente já falou da Tâmara, já estou sabendo. A câmara Mas fica dica. fica a dica. Mas o que mais? O que que a gente aconselha? A gente já falou, acho que você comentou, né? O Pilates, vale a pena, né? Fazer um acompanhamento ali, uma preparação muscular, né? Prévia, mas necessariamente tem que ser com acompanhamento. O que que ela poderia fazer fora esse acompanhamento? Como é que é? Eu sempre falo assim, no primeiro dia do pré-natal, eu falo, olha, com 30 semanas a sua bacia vai abrir. E quando a sua bacia abrir, você vai sentir o ossinho aqui em cima, no capô da perereca, né? É, É aí ele mesmo, é dói. aí mesmo. É. Ele dói. E lá atrás, nas costas, dói também. E na virilha dói. Então, assim, eu E tudo normalmente normal, oriento, e tudo normal, eu tudo beleza. normalmente oriento a entrar com 2 tipos de exercício. O primeiro exercício é alongamento. Então, eu não tenho uma academia, eu não tenho dinheiro. Senta na frente da televisão, abre a perna, pega um pé, pega o outro, vamos alongar essas costas, vamos fazer uma borboletinha. Então, assim, a borboletinha também ajuda, Ó, encosta um pé no borboletinha. outro, Sim, abre fácil de bem, fazer. É. entendeu? Coisas fáceis, né? Também não dá para ser um profissional de yoga num dia, né? Não. Mas se ela está disposta, né, o Pilates é excelente, o yoga é excelente para fazer o alongamento. E eu Uhum, sempre oriento também um cardio. Então, assim, eu não tenho dinheiro. São 30 minutinhos de caminhada no mínimo e você tem que uhum, suar. Então, assim, você tem que uhum, ter ataque cardíaco. Eu uhum. vou fazer 30 minutinhos. Onde você vai? Vou no shopping. Não adianta Não vai nada, rolar. entendeu? É. Andar no Ainda mais nessa shopping, época de pandemia, nem consegui ir no shopping. Na época de pandemia, a gente entendeu? vale dar a volta no prédio, não vale? Dar a volta no quarteirão com máscara, sem encostar em ninguém, sem mexer em nada. Né? Vale qualquer Então, uma dessas assim, coisas. se ela já chega fazendo academia, a gente vai manter até o final, né? A atividade física é fundamental durante o Sim. pré-natal. Então, assim, esteira, bicicleta, o crossfit. Eu tive umas grávidas que eram Nossa, crossfiteiras. CrossFit, que interessante. Eu falei, vamos manter o crossfit, entendeu? Porque quando Olha, você tira a atividade física, dá uma queda tão grande de sim, serotonina, e ela não dorme, o humor muda, aí vira toda aquela verdade. coisa. Então, assim, isso ajuda também, né, na questão de ser mais feliz, de ter uma Sim. gravidez mais tranquila. Então, É. eu sempre oriento um para queimar e um para alongar, né? De Uhum. queimar, eu recomendo na água, que é bem interessante. Então, a hidroginástica, a natação, né? Que parece que não sente tanto o corpo, às vezes o Porque não joelho dá um dói. impacto, né? Sim, então assim, né? A gente sabe que o joelho às vezes dói, o pé da barriga, então assim, a água amortece bastante. Eu E e o joelho, a gente tá nessa fase aí. Acho que estava pois é, precisando de uma hidroginástica.
Você está com 30 semanas, eu quero É, saber se você está fazendo borboletinha, se você tá... não, não tá, não tava. Já está aqui na minha dica, eu vou começar a fazer. Não, porque eu acho que a questão do joelho é que eu acho que principalmente com essa questão da pandemia, a gente ficar cada vez mais em casa, a gente acaba ficando mais sedentário, né? Então, se a gente não fizer esse esforço de pelo menos ir lá no hall do prédio e ficar dando voltinha, ou de repente dar uma volta no quarteirão, alguma coisa assim, acaba que a musculatura fica mais frágil. O ligamento do joelho nesse momento não tá lá muito bento, não. Ai, ai. Sim, com certeza. Mas se ela já chega fazendo, então é importante manter, né? Mas o principal é alongar, porque você tem que lembrar que na hora do parto vai estar tudo abrindo ali, né, para o bebê Sim, poder. Então eu falo o seguinte: se você já chega crocante lá, o seu desconforto vai ser muito maior, entendeu? sim. Assim, se você já chega flexível, maleável, né? Então, assim, Alongada. com toda a malemolência, entendeu? Você vai ter Tudo será mais mais fácil. facilidade. Os hormônios ajudam, mas a gente pode dar um empurrãozinho, né? Ah, Nessa com certeza. elasticidade. Oh, a minha mãe, Maria Cristina, sempre participando, perguntando, pode ser aconselhável também usar usar cinta? A cinta na gestante ou no pós-parto? Na gestante, a minha mãe já relatou isso para mim, que quando ela era gestante, ela usava uma cinta como se fosse de apoio na base da barriga, porque aquilo dava a ela um conforto maior. E quando ela não usava a cinta, ela ficava tão desconfortável que às vezes ela não conseguia fazer as coisas do dia a dia. Sabe quando a cinta estava E, lavando? e Eu não sei ela, e se isso é ela com teve todo só mundo. parto normal ou cesárea? Foi cesárea. Foram quantas cesáreas? 3. Então, porque aí a gente tem que ver também até onde isso daí eram as aderências, né? Uhum. Tipo assim, essa dor dela é uma dor diferente, entendeu? É uma dor assim de tudo tá esticando lá dentro, entende? É. Assim, Uhum. pode ser que ajude, né? Pode ser que ajude, sim, mas não para questão óssea, entende? Só Porque para eu não senti essa necessidade de colocar alguma coisa que de repente me desse esse suporte. O que ela me dizia era que ela usava um que pegava lombar e base da barriga e ali dava uma sustentação e ela se sentia melhor. Aí eu não sei se podia ser uma questão do útero já pesando, ligamento, que às vezes podia estar um pouco frouxo e às vezes a cinta, no caso específico dela, poderia dar uma sustentação, porque foi uma sensação que eu não tive, assim, né? entende? Mas é isso. Vamos continuar aqui, que a gente tem muitas perguntinhas também. Quais os exames que a gente tem que fazer antes do parto? Isso é uma outra coisa que, sim, que vale a pena todo mundo prestar atenção, porque eu acho que tem algumas coisas assim que você, principalmente se a gente está falando de parto vaginal, né, parto normal, que essa mãe já tem que ter feito um check-upzinho, não é? Como que é isso daí? Não, a gente tem aí 40 semanas de pré-natal, né? Então, nessas 40 semanas, cada semana X, a gente tem um exame próprio, né? Então, por Uhum. exemplo, tornando isso para o parto normal. Por exemplo, eu sou uma paciente diabética. Normalmente, bebês diabéticos são bebês imensos, né? Então, Sim. assim, eu quero ter um bebê de parto normal, mas ele está pesando 5 quilos, Jesus, é entendeu? mais difícil essa Tipo vida. assim, É. o maior que eu já fiz foi 5.700, mas era o 10º, entende? Assim, essa bacia já era uma bacia viciada, entendeu? Ela já sabia como é que Agora, funcionava. É. Mas entendeu? 5.700, poxa, que beleza. É, mas era o 10º, entende? Uhum. Assim, que é como Sim, você pega um dado viciado e joga, ele cai sempre no 6, entendeu? sim. Não É. é uma, Mas se a não gente é parar para uma pensar, por exemplo, a mãe fez o pré-natal normal, fez os exames, aí fez transferência nucal, fez todos os exames, ela fez acompanhamento de sangue, morfológico, etc e tal. a Mas aí triagem vai para chegando diabetes. nesse finalmente aí, tem alguma coisa assim que fala assim, poxa, eu tô disposta a ter um parto normal? O que você aconselharia Eu a acho fazer que assim, tem tipo, dois.
Ah, Eu acho que o primeiro seria o teste do Streptococcus, né? Que normalmente a gente faz com 35 semanas. para ver se A tem gente umas pega um bacterinhas cotonete, ali que poderiam que na causar alguma verdade são coisa. bactérias de pele, né? Mas que quando estão naquela região podem causar sepse neonatal, né? E uma infecção mais grave no bebê. Então Uhum. a gente está pensando que na hora que esse bebê passar por ali, ele vai Ele poderia se carregar todas contaminar. essas É. bactérias, sim. E como o sistema imune dele não está pronto, né? A chance dele manifestar pode ser maior. Então, o Streptococcus com 35 semanas, a gente pede, e um ultrassom, né? Para a gente saber se tem líquido, se está chegando sangue Se a gente legal, se o pode bebê é pensar num início ou parto não, normal ou se a gente tem que ir para outro caminho, né? sim, se está de bunda. Já pensou se o bebê Ah, está de bunda, né? Tá isso dificulta pélvico, tá muito. transverso, Dificulta entendeu? muito. O bebê, quando ele não está posicionado com a cabeça, já vi relatos de pessoas que conseguiram, mas dificulta muito. Aí Sim, essa mãe e esse principalmente se for o obstetra juntos primeiro, vão, né? vão ter que Sim, pensar até que ponto vai é seguir pelo caminho do parto interessante. normal ou vai para outro caminho. Acho que Sim, é um papo sério que eles têm que ter, mas é mesmo. A posição do bebezinho faz muita diferença também, é verdade. vai. E para as mães de primeira viagem, como diferenciar a contração verdadeira de uma falsa? Ah, isso tira Olha, o sono de muitas mães, viu? eu tenho um jeito infalível de explicar como que é essas contrações. Então, Hum. é o seguinte. Normalmente eu falo assim, olha, a contração falsa, né? A falsa, que são as Braxton Hicks, que a gente começa a Uhum. ter lá 32, 33, 34 semanas. Ela normalmente fica a barriga toda dura, ela é rápida, ela é passageira. Passou 20 minutos e nada aconteceu, era uma de teste. Então, ela é bem Uhum. rápida, ela vai acontecer quando o bebê está mexendo, ou quando a gente namora, ou quando agacha e levanta, ou quando tem algum estímulo na barriga, né? Então, Uhum. ah, que barriga linda! O reflexo Emocionou? é Vai lá. essa contração, entendeu? Ela é bem Entendi. rápida e bem curta, e normalmente ela vem só até o capô da perereca, né? Ela não Uhum. desce mais. E não chega a ser E doloroso, né? não, nem sempre ela é dolorosa. Às vezes ela pode ser tipo uma cólica menstrual, mas nada mais que isso, e bem rápida. Uhum. Normalmente eu falo, olha, toma um Buscoduo. Melhorou, era de teste, entendeu? Uhum. Porque ela é uma coisa bem chata, assim, que fica ali. E a do trabalho de parto, eu falo o seguinte: olha, é um desconforto que sai das costas, dá a volta na barriga, passa o capô da perereca, entra na perereca e dá uma facada, de 5 em 5 minutos. Ou É seja, é assim, bem diferente. É mais bem contundente. diferente. É É. bem diferente, entendeu? É totalmente diferente da sensação da de testes, né? Uhum. Então Então essa elas mãe vai falam, ficar não, eu tô mais tendo, decidida. ela É. fica dura, mas ela não chega na perereca. Eu falei, então calma, que Então não calma, deve tá estar só ainda chegando onde treinando. você quer. Sim, Uhum, tá só treinando porque é importante, né? Às vezes a musculatura da barriga ela precisa fazer um pouco de treino para ter, né, aquela capacidade de contrair quando realmente for preciso, né? Então, esse treino é muito com importante, certeza. E eu né? sempre falo, uma dessas vai pegar no tranco. Então, assim, tá treinando, treinando, de Vai ter repente uma hora uma que vai dessa vem dar. mais forte e pega no tranco. É. É isso aí, tem que ser mesmo. E uma outra coisa que muitas mães perguntam pra gente é: a lua influencia no trabalho de parto? Olha, a Você deve escutar lua, isso muito, não escuta? cara, eu escuto isso demais. Inclusive hoje já me falaram que eu nasci uns três, assim, entendeu? Eu já tô até meio tensa, porque eu falei, nossa. Mas o negócio é o seguinte, não tem nada descrito na literatura, né? Mas o que que eu falo com todas? Eu falo o seguinte, olha, a lua influencia no plantio e na colheita, Uhum, influencia na maré, uhum, influencia no corte de cabelo, no crescimento uhum. dos vegetais. Por que que a gente não pode admitir que a lua faz influência no colo da paciente? Eu acho o seguinte, que né, assim, Mesmo que não tenha uma fato é que comprovação, quanto não custa maior nada, ela né? está no céu, é impressionante.
é impressionante. Quanto maior Estatisticamente, ela for, nascem mais bebês, de alguma forma. maior é a dilatação. Eu falo, gente, não tem condições, entendeu? Assim, é muito impressionante, entendeu? Mas é coisa assim, de nascer, sei lá, 20 bebês no plantão de 12 horas, quando a gente está na troca de lua. Então, assim, é uma coisa Acho que você vai, que vai trocar plantão, já abre o já calendário da olhe lua. lá, Deixa eu ver se foi boa essa lua troca. É. cheia, não quero, pelo amor de Deus. Então, assim, não existe comprovação, mas que existe uma percepção de Mas que que aumenta, tem, existe, né? existe. É, não existe como. É bem por aí, porque muitas mães perguntam mesmo, né? E o que que essa mãe deve fazer se ela está em casa e a bolsa rompe? Como que ela deve proceder? Que é um Eu outro acho muito susto, né? Porque acho que interessante. isso daí tira o sono, às vezes, de muitas mães, e na hora que Não, acontece, tira o sono dos pais, é uma loucura. É. não, e tira o sono de muitas mães justamente por quê? Porque, por exemplo, a última novela que eu assisti antes da pandemia, a Ah. mulher estava falando no telefone, aí a bolsa dela rompeu dentro do carro, ela não estava sentindo nada. Aí a Ah. bolsa rompeu, aí ela fala assim: para que vai nascer. Eu falo, gente, Quem me eu não tô dera que o trabalho de parto fosse tão rápido, né? Falei, nossa, entendendo, entendeu? Assim, que tirou o dilatação lacre e mega é essa, acabou. né? É, não, não é assim, não. É o Então, sonho de assim, todo mundo, a dilatação de 30 segundos. É. nossa, gente, mas eu falo, é impressionante, dá nem tempo de chegar no hospital. Então, assim, não necessariamente a bolsa rompe só quando está em trabalho de parto, né? Existe Ah, uma tá. ruptura prematura de membranas quando rompe antes de entrar em trabalho de parto. Então, por exemplo, ela está Aham, à toa e aí rompe, mas ela não está em trabalho de parto, ela não está com contração nem nada, né? Então, aham. assim, dá tempo, entendeu? Uma coisa é ela, estou em trabalho ativo de parto, né? Então, assim, Uhum. quando ficar de 5 em 5 minutos, eu vou procurar o hospital, eu vou informar o meu médico. Outra coisa é, rompeu bolsa, estou sentindo nada. Então, assim, tem um tempo para chegar, né? Não Tipo, existe calma, um tudo bem, tempo dá para trocar de mínimo. Sim, roupa e, por exemplo. Ah, sim, vamos tomar um banho, vamos comer, entendeu? E aí depois a gente vai ser avaliada, entendeu? uhum. Claro que se você tiver em franco trabalho de parto é diferente, mas Sim, se é você estiver verdade. fora de trabalho de parto, então assim, dá tempo, né? Eu tenho várias pacientes que moram em outras cidades e aí eu falo, calma, vem devagar na estrada, tá tudo bem, sua Sim. contração tá, É tá que existe um senso espaçada, comum, né? tranquilo. Que depois que rompe a bolsa, é como se o bebê não tivesse mais nutriente ou mais oxigênio. Isso é um senso comum, então dá uma urgência em todo mundo, assim, sabe? Então, mas o legal da gente pensar é o seguinte, só vai sair o líquido que está em contato entre a cabeça e o colo, né? Todo o Não. outro líquido que está ali, né, assim, ele não vai, obviamente ele Continua. vai perdendo um pouquinho, mas assim, ele não vai acabar todo de uma vez, né? É, tem um líquido ali que está distribuído, né? Então, quando rompe a bolsa, né, a cabeça está ali, esse líquido vai sair, a cabeça vai Uhum. encostar e vai fazer como se fosse um tampão, né? Então, assim, não vai Sim. sair totalmente, né? O líquido de Ou uma seja, vez só. famílias, calma. Calma, É, dá tempo gente, de ir para o calma, dá hospital, tempo de calma. chegar, por favor, dá tempo. Então é isso que é importante. E quanto tempo dura um trabalho de parto, né? Eu sei que tem uma variação, mas tem um limite razoável, assim, né? Até quando você acha que é viável continuar tentando e quando é que essa mãe pode jogar a toalha e falar, tá bom, não vai dar mais. Então, o que a gente vai observar nesse tópico são as contrações, né? Então, o que vai fazer esse trabalho de parto ser um trabalho de parto top, considerando 1 centímetro por hora? Então, assim, estou Uhum. ativa no trabalho de parto. Normalmente, 1 centímetro por hora, né? Então, são 10 centímetros, 10 Umas 10 horas. horas. Até você chegar na contração de 5 em 5 minutos, o que mais demora é chegar na contração de 5 em 5 minutos. Então, eu falo o seguinte: olha, ela vai começar de 20 em 20, 18 em 18, 15 em 15, até ela sair do 20 em 20 e chegar no 5 em 5, foi aí mais ou menos um dia, né? Então, quando ela Hum. chega
ela vai falar, nossa, tem 3 dias que eu não durmo, Uhum. entendeu? Por causa disso, porque ela tá pegando no tranco, entendeu? Então eu Já. falo o seguinte, olha, depois que chegar no de 5 em 5 minutos, 10 horas, 1 centímetro por hora, entendeu? Ou seja, a gente Obviamente está falando aí que, de 1, 2 dias, dependendo sim, do um, processo, da dois dias, percepção dessa sim, mãe ali. Porque eu acho que algumas sim, vezes, quando a gente vê trabalhos de parto muito curtinhos, né, muito curtinhos, sei lá, 1 hora, 2 horas, é porque essa mãe já estava em trabalho de parto e não sabia. Se a gente fizer um exatamente, exercício de. Você fala assim, não, mas para pensar. Provavelmente ela já estava diferentona ontem, sim, entendeu? com certeza, Aquela sem cena lugar, de ter o não sabia bebezinho se na porta do sentava, se hospital, dormia, já era é uma uma coisa mulher que já assim, estava em trabalho de parto, só que ela não tinha ainda se tocado que era isso. Né? Esses trabalhos de parto sim, muito curtos, muito rápidos, tinha ali uma coisa que já estava acontecendo, né? sim, com certeza. Para primípara, então, normalmente 1 centímetro por hora, e para multípara, né, aquela que já tem Lembrando partos que normais primípara é aquela anteriores, que está tendo o primeiro bebezinho, e múltipla é aquela que já teve isso, mais de um bebezinho. É, isso, a gente considera aí 1,5 centímetros por hora, então ela é ela fica mais, mais mais rápida. fácil, O mais corpo dela rápida já de fica dilatar. mais rápido para as coisas, né? Sim, Então, sim. isso é bom. Grávida de gêmeos, pode ter parto normal? Olha, pode e é lindo demais. Outro dia, essa semana passada eu fiz um e assim, tudo certo, tudo maravilhoso, né? Grávida de gêmeos pode ter. A gente tem uma Nasce um pouco regra antes, que é, isso daí também acontece, porque eu vejo muito depende, né? parto de gêmeos, às vezes um pouquinho antes, mas eu não sei se é só porque essa mãe ficou ansiosa, fez uma cesárea um pouco antes, eu não sei se teve complicações. Não, na verdade existem tipos diferentes de gemelaridade, né? Então, se for uma diamniótica, diacoriônica, ou seja, duas bolsas, dois bebês ali, duas placentas, entendeu? Uhum. Normalmente a Didi vai mais longe, né? As Ah, tá. outras com variações, porque às vezes o cordão se entrelaça um no outro, e aí fica Ah, mais tá. difícil, entendeu? Então, assim, isso influencia. Mas, Hum. basicamente, para ter parto normal em gestação gemelar, o primeiro bebê ele tem que estar de cabeça para baixo, né? Uhum. Então, assim, Já na posição correta para sair. isso, exatamente. E o segundo, ele só não pode estar transverso, né? Então, se a gente imaginar, ele não pode estar deitado. Ou É, ele está de realmente. cabeça para baixo, ou ele está de bunda para baixo, entendeu? E se Pode o também. primeiro nasceu de cabeça para baixo, o segundo, mesmo de bumbum, costuma sair porque Sim, essa mãe já dilatou, porque ela já está, sim, né, com porque a a gente passagem tem do uma tempo. regra seguinte, né? Os dois, eles têm que estar numa posição anatômica ali, né? Então, Uhum. se o primeiro tiver de cabecinha para baixo, tudo top. Agora, se o primeiro tiver de cabeça para cima, ou seja, tiver Uhum. de bumbum para baixo, e o segundo tiver de qualquer outra maneira, a gente pensa bastante na compressão desse primeiro, entendeu? Ah, Da entendi. cabecinha. Então, Sim. normalmente, o primeiro tem que estar de cabecinha para baixo, guiando ali, entendeu? Para Aham. poder sair. E aí dá tudo normal, Tá tá tudo tudo certo. certo, tudo tranquilo. Opa, que coisa boa! Bom, então é isso, né? Que nosso tempinho já tá chegando no final. Ah, não, gente, papo bom é assim. Dava pra gente bater um papo aqui, olha, dava pra gente trocar muita ideia, porque parto é bom demais. Eu adoro esse assunto, me divirto, porque eu acho que tem tanta coisa que a gente tem medo, e na hora que a gente conversa e esclarece, eu acho que tudo fica mais fácil, né? E dá muita paz de espírito para muita mãe também, porque o parto Eu é acho que uma tem que ser preocupação, né? prazeroso, né? Quem diz que o parto não é para ser prazeroso, está errado. Tem que ter um prazer ali, entendeu? Seja por Exato. cima, seja por baixo, ela tem que estar bem consigo mesma, tem que estar tudo Sim. bem. Ela tem que estar se sentindo confiante com aquilo ali, achando que fez o melhor, né? Mesmo quando não é exatamente o que a gente tinha planejado, igual eu falei. Eu sonhei com parto normal, mas virou uma cesárea, mas teve um certo momento que, tipo, tudo bem. Essa foi a minha história. Planejei com uma outra Valeu. coisa. Valeu, entendeu? Então acho que a gente tem que, de alguma forma, se planejar, se organizar, fazer a nossa parte. Mas se não for aquele que a gente planejou, tipo, tudo bem.
Vamos recalcular a rota, quem sabe no próximo, né? Já que Com pode, certeza, quem virou com cesárea na certeza. primeira, na segunda, pode virar um parto Ah, já normal, vou então por acender que uma não, vela né? aqui já para você. Ah, muito obrigada. Ó, agosto estamos aí, viu, gente? Fiquem atentos ao Mame a Beça, dou notícias. E Foi um agosto, conto prazer, viu, tudo para Rê? Obrigado vocês. pelo convite, tá bom? Ah, foi Fiquei muito feliz bom. demais. Exatamente. Ó, queria então agradecer a doutora Fernanda Holanda. Eu acho que depois a gente vai pensar nos outros temas para você voltar aqui para falar mais com a gente, que foi uma delícia, viu? Queria Foi um agradecer, mandar um beijão, beijo foi para um todo prazer. mundo. Beijo para todo mundo e Beijos. até amanhã. Amanhã tem live também, viu, pessoal? Beijo, Oba, beijo, estarei Fê. aí de olho. Eba, obrigada. Beijo.